E pregado no livro de Hebreus, um estudo da fé, uma fé impactante para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que os mundos que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé é uma jornada do coração. A fé é uma jornada do coração. A Bíblia não traz a nós nenhuma reflexão sobre fé. A Bíblia traz uma definição de fé que está no capítulo 11 e no verso 1 de Hebreus, onde diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou a prova das coisas que não se veem. A Bíblia fala ao coração. A Bíblia não fala à razão, ao intelecto, mas a Bíblia fala ao coração, porque a Bíblia traz para nós uma mensagem de fé. E a fé, ela é uma jornada do coração. A fé, ela não é uma jornada da razão. A fé, ela não é uma jornada do intelecto, mas a fé é uma jornada do coração. A fé não é explicada, mas ela é definida e experimentada. Muitos rejeitam a fé. Muitos escolhem não crer. Muitos escolhem viver sem a fé. Quem rejeita a fé, vive sem fé e vive pelo que vê ou espera. Mas não vive a certeza do que não se vê. Porque só a fé faz isso. A fé, ela tem sido a doutrina muitas vezes incompreendida. No plano divino da salvação, a doutrina da fé é essencial. Não existe salvação da pessoa, do indivíduo, do ser, sem fé. A fé é uma condição para a salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela não vem de obras, a salvação, ela é fruto da fé. Sem fé não há salvação. E o que é a fé? A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então fé não é razão, fé não é lógica. Talvez em algum momento da sua caminhada alguém chegou para você e disse: mas isso não tem lógica. Mas quem disse que a fé tem lógica? A fé fala ao coração, a fé não fala ao intelecto. A filosofia tenta falar ao intelecto, tenta falar à razão, mas a fé, ela fala ao coração. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os benefícios que advêm, eles são derivados da expiação de Cristo. E eu não sei se você já parou na palavra expiar, mas expiação é uma pessoa paga aquilo que não deve por outro. Isso que é expiar, essa é a doutrina da expiação. Então Cristo expiou os meus pecados, Ele pagou no meu lugar a culpa que era minha por algo que Ele não fez. E a fé, ela traz benefícios derivados da expiação de Cristo. Cristo chega ao indivíduo pela porta da fé, do perdão, da purificação, da regeneração. O Espírito Santo, todas as respostas à oração são concedidas através da fé.
E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não existe outro meio, não existe outra forma de nos relacionarmos com Deus, senão pela fé. Há pessoas que tentam se relacionar com Deus através de outras. Irmão, ore por mim. A Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Mas você precisa orar também. Sem a comunicação, e essa vem da fé, porque sem fé eu não chego a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é vital a todas as nossas expectativas. Ela é necessária ao cumprimento de cada uma das nossas aspirações. É interessante, irmãos, notarmos que a fé, ela fala, ela comunica ao nosso coração. A fé é uma doutrina que precisa ser entendida, porque dela depende toda a nossa salvação, dela depende toda a nossa vida. E às vezes precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa fé. Sobre a nossa fé. Se perguntarmos, quem tem fé aqui? E eu creio que todos vão levantar a mão e dizer, eu tenho fé. Quem tem fé que está salvo, todos vão levantar a mão e dizer, eu tenho fé que eu estou salvo. Quem tem fé na existência de Deus, todos vão levantar a mão e dizer, eu tenho fé na existência de Deus. Nós estamos professando uma fé. Mas precisamos fazer uma reflexão desta nossa profissão de fé. Às vezes, tão cobradas aqueles que irão se batizar. A profissão de fé. Mas e a minha profissão de fé? Como está ela? A minha profissão de fé não é apenas avaliada no meu confessar. Eu tenho fé, eu creio. Mas não é apenas isso. Esta confissão de fé, ela precisa ser, de alguma forma, transformada em ação. A falta de um fruto espiritual na vida de tantos que afirmam ter fé. Como explicar a falta de fruto espiritual na vida de tantos que afirmam ter fé? Como entender a raridade de uma transformação radical na conduta e perspectiva geral das pessoas que professam sua nova fé em Cristo como seu Salvador? Como falar de fé e não experimentar uma transformação na vida? Eu creio em Jesus e sei que Ele é o meu Salvador. Essa declaração, ela implica em mudança e transformação, porque a fé, ela transforma. Como eu posso explicar que tenho esta fé e não vivo essa transformação? Como entender o fracasso de definir ou mesmo descrever o que a palavra fé ela deve se referir? Queridos, existe ainda o perigo real de que a doutrina da fé, o ensinamento da fé, ela caia num marasmo na nossa vida em que não mexa conosco. A minha fé deve mexer comigo, com a minha qualidade de vida, com a forma como eu tenho vivido. A fé tem sido apresentada muitas vezes como substituta à obediência. E a fé, ela não é um substituto da obediência, mas a fé, ela deve levar à obediência. Eu obedeço porque eu creio. A fé, ela deve me levar à obediência. Eu não posso dizer que tenho fé se eu não tenho obediência. Eu anulo a fé e eu digo ter.
É preciso entender, talvez seja útil saber primeiro o que a fé, ela não é, a fim de podermos entender o que a fé é. A fé não é acreditar numa declaração que sabemos ser verdadeira. A mente humana foi feita de tal forma que acredita necessariamente quando a evidência ela é apresentada e convincente. Criamos até uma máxima que diz que contra fatos não há argumentos. Mas quando a evidência não consegue convencer, a fé é que entra em ação. A fé ela não pode ser baseada na razão. A fé ela precisa ser baseada naquilo que a palavra de Deus nos mostra. Então a fé ela tem algumas implicações na nossa vida. A ausência de fé baseada na razão não pode servir como orientador para a nossa vida, nem para absolver, nem para condenar. A verdadeira fé, ela se apoia no caráter de Deus, e ela não pede provas além das perfeições morais daquele que não pode mentir. Basta que Deus tenha afirmado, e se a declaração for contrária a cada um dos 5 sentidos e a todas as conclusões da lógica, o crente mesmo assim continua crendo. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. É a linguagem da fé real. O céu ele aprova todo. O céu aprova este tipo de fé, porque ela se eleva sobre os simples e apoia-se no verdadeiro Deus. Se eu tenho fé e se a Bíblia diz, eu creio. E eu creio porque a Bíblia diz. Não me interessa se a ciência contesta o que a Bíblia diz. Não me interessa se a ciência apresenta argumentos contrários à Bíblia. Eu creio na Bíblia. A minha fé me faz viver o que diz a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a fonte. Então essa fé ela deve trazer transformações para a minha vida. Quando Deus diz eu sou o que sou, e esta é a única base para a fé. Não adianta querer pesquisar Deus além disso. Pastor, quem criou Deus? Deus diz na sua palavra, eu sou. E a minha fé é suficiente para entender isso. Eu não preciso retroceder a isso. Eu não preciso, pastor, me explique Deus. Deus é. É assim que Deus se define. Eu sou o que sou. Esse é o Deus. Pastor, como Deus veio à terra, a Bíblia diz, ele veio através de uma mulher como fruto e obra do Espírito Santo. E dizem os céticos, mas como isso é possível? Eu não quero explicar como isso é possível, como não é. Eu quero crer. Eu creio que é assim. Essa é a fé. A fé fala ao coração. A fé não fala à razão. A fé não fala ao intelecto. Por isso que durante muito tempo se dizia que o Evangelho era a religião dos ignorantes, daqueles que não têm conhecimento. Porque a ciência se arvora ao direito de legislar sobre a Bíblia. Mas é a Bíblia que legisla sobre a ciência. Porque antes de Isaac Newton descobrir ou elaborar as suas leis, Deus já havia elaborado. E ele tão somente descobriu aquilo que Deus tinha elaborado. Antes do homem descobrir a lei da gravidade, Deus criou a lei da gravidade. E a terra, ela é sustentada porque existe a lei da gravidade. Então, Deus é a fonte da ciência. O que a ciência conhece, advém de Deus.
Quando o homem descobre um novo planeta, ou até mesmo um novo sistema solar, e tem isso como maior feito, Deus já sabia há anos e anos e anos e anos. Porque Deus o criou. Nada do que existe existiu por acaso. Deus criou todas as coisas. Assim diz a palavra. Deus criou todas as coisas. Então, precisamos entender que a fé, ela fala ao coração. Isso não nos torna ignorantes, mas isso nos torna crédulos. E Deus não veio chamar sábios, mas Deus veio chamar pessoas que creem nele. A fé, ela é um dom de Deus. Não significa que Deus dá a alguns e outros não. Não é isso. A fé é para todos. Agora, alguns resolvem encontrá-la e recebem este dom de Deus. Crer é um dom de Deus, mas não é um dom para alguns, é para todos. Agora, alguns preferem crer mais nos homens do que em Deus. Eu ouvi do escritor Ariano Suassuna, e concordo plenamente com ele. É preciso muito mais fé para crer que o homem veio do macaco do que crer que Deus criou o homem. Onde há maior lógica em crer que Deus criou o homem ou que Deus criou um animal para este animal evoluir, parar no homem, e este animal que evoluiu continua lá no seu lugar. Ah, pastor, mas lá na escola, lá na faculdade, o professor disse que não é assim. Será que esse professor já leu a Bíblia? Será que esse professor conhece a Escritura Sagrada? Muitos deles dizem nas suas salas de aula: ah, mas a Bíblia é assim, assim, assim. Muitas vezes nunca nem leram a palavra. Isso me faz lembrar uma história bem antiga de um doutor que chegou para um cristão simples e disse: você está lendo a Bíblia, e a Bíblia é um livro que está cheia de erros. E aquele homem simples, mas cheio da sabedoria de Deus, disse: é verdade, doutor. E o Evangelho, o Senhor diz isso, doutor. O Senhor diz isso porque o Senhor não leu o Evangelho de São Joaquim. E o doutor disse: este é o que tem mais erros na Bíblia. Nunca tinha lido a palavra, porque o Evangelho de São Joaquim nunca esteve na Bíblia, não é? Então, muitos dos que se avoram a criticar nunca leram a palavra. E às vezes não leem, irmãos, porque tem medo. Tem medo de que ao ler a palavra, o Espírito Santo traga ao seu coração a luz da verdade, e ao contemplarem a luz da verdade se convertam. Um neurologista ateu nos Estados Unidos teve uma enfermidade, esteve em coma. E em coma ele tem uma revelação de Deus, de que o céu existe e Deus é real. E quando ele volta deste coma, ele volta, alguém que era ateu, estou falando de um neurologista cirurgião dos Estados Unidos. E quando ele volta, ele diz: Deus é real, Deus existe, o céu existe, eu tive uma experiência com ele. E agora a ciência diz: olha, no quadro que você estava, você delirou e você sonhou. Mas esse homem era um neurologista conhecedor de todas as coisas. E ele diz: a enfermidade que eu tinha, a minha mente estava impossibilitada de sonhar. E agora é a ciência contra a ciência. O que eu tive foi uma experiência com Deus. A fé, ela fala ao coração. A fé, ela não fala à razão, ela não fala ao intelecto. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou ter fé. Quando eu leio, para receber o que nela tem, não para criticá-la. Alguém pode chegar e perguntar: onde está situado o céu? O céu está situado numa dimensão que o homem ainda não descobriu. Mas o céu está situado
uma dimensão que um dia nós vamos chegar lá, porque o céu, ele é real. E eu não preciso que a ciência me diga, que me dê pontos de longitude e latitude, para que eu possa identificar onde está o céu. O céu está no fim de uma vida que crê em Deus e que crê em Jesus Cristo. Essa é a resposta da fé para aqueles que creem. O céu é um lugar real. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. O céu é um lugar para onde eu vou. O céu é um lugar maravilhoso. Mas a minha fé deve me fazer viver aqui, como alguém que tem fé. A fé deve me fazer viver aqui como alguém que foi transformado e impactado. E a fé deve me levar a ter uma vida de obediência com meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe nesta manhã. Eu quero convidar os diáconos e diaconisas para ministrarmos a ceia do Senhor, e também é um ato de fé. Final ao boletim de hoje você tem alguma reflexão sobre a ceia do Senhor. É um ato de fé. Fé em crer que este pão simboliza o corpo de Cristo. Ele não é, ele é um símbolo.